Com o nosso amigo, advogado especialista em direito do agronegócio, o Dr. Henrique Jambinski. Isso, Kleber, nós temos a pergunta aqui, inclusive, o nosso telespectador, o Edgar José Berton, ele disse o seguinte: eu pedi uma prorrogação de um custeio de caqui, mas o banco deixou vencer o prazo para dar entrada e me cobrou juros de 17% em 45 dias. Depois fizeram uma prorrogação com juros de 3% ao mês e não juros agrícolas. Está correto isso, doutor Henrique? Olá, tudo bem? Olha, se o banco topou prorrogar o contrato do custeio de caqui do Edgar, já é uma boa notícia. Significa que o banco comprovou que o Edgar teve uma quebra de safra ou então um problema de receitas que não autoriza que ele faça o pagamento com o valor arrecadado durante essa produção. Se o banco topou prorrogar, já é um grande começo. Só que tem duas ilegalidades aqui bem visíveis. Primeiro, que jamais em crédito rural vai poder ser cobrado um juro de 17% em 45 dias. O crédito rural ele é vigiado pelo Conselho Monetário Nacional e por leis de ordem pública que se aplicam ao contrato, independente do que tiver escrito. Sabe o que significa? Isso significa que quando a lei prevê que no crédito rural o juro de mora é de no máximo 1% ao ano, não importa o que está escrito no contrato. Se o contrato trouxer taxa Selic ou comissão de permanência ou qualquer outro encargo mais caro do que esse juro de 1% ao ano, o contrato é ilegal. O máximo que o produtor pode pagar no caso de inadimplemento é multa de 2% e mais o juro de 1% ao ano. Então, esses 17% que o banco cobrou pelos 45 dias de inadimplemento são ilegais. Ainda mais porque se o banco topou prorrogar, significa que ele viu as causas de prorrogação, isso significa que nenhum encargo de mora poderia ter sido cobrado. Então, nem os 17% em 45 dias e nem mesmo a multa de 2% e o juro de 1% ao ano. E na hora de prorrogar, também não pode o banco cobrar juro de 3% ao mês. Pelo contrário, para qualquer hipótese em crédito rural, o juro será sempre de no máximo 1% ao mês e deve sempre o produtor lembrar que se ele estiver renegociando um contrato, a renegociação não pode ter juros superiores à contratação originária, o que significa que se ele tinha juros menores, juros de, por exemplo, custeio de 8,75% ao ano, na hora de renegociar, os juros nem de 12% podem ser, eles devem ser os mesmos juros da operação originária. Se você também tem dúvidas sobre endividamento rural, escreve para o endereço do vídeo que semana que vem a gente responde. Até lá!